Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sim, e você? Tudo bem, graças a Deus. Vou pegar aqui a listinha para fazer a chamada. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela com vocês aqui agora do nosso conteúdo de hoje. Peraí. Aqui. É isso. Assim que carregar, vocês me falam, tá? Meninas, semana que vem a gente vai ter uma provinha, tá? De matemática básica. Carregou aí para vocês? Sim. Sim. Então, o que vai cair? O que a gente viu até agora e o que a gente vai ver hoje, tá? Então, ó, vai cair aqui essas noções básicas das 4 operações, noção de conjunto, tá? Então, ó, o início, ó, a gente teve aí, ó, conjuntos numéricos, viu? Então, noções de conjuntos vai cair. E esse exercício aqui, ó, vou mandar a fotinha para vocês, que eu quero que vocês façam no caderno. Então, vamos lá. Então, quando eu tenho uma multiplicação e uma divisão, né? Sinais iguais, resposta é positiva. Sinais diferentes, a resposta será negativa. Como, por exemplo, ó, sinais iguais, né? 12 vezes 3 é igual a 36 positivo. Mesma coisa, ó, menos com menos na multiplicação, viu? E divisão, ó. Menos com menos vai ser mais, é igual a 36. 2 vezes menos 2, aí sinais diferentes na multiplicação, o sinal ele é negativo, fica menos 4. Menos 2 vezes 3, menos 6, tá? Já 2 dividido... Oi? Nada, era minha irmã aqui. Ah, tá. 4 dividido por 2 é 2, tá? Então, tá aqui, ó. Sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos na multiplicação e na divisão. Esse exercício aqui, ó, eu vou mandar a fotinha para vocês no grupo, porque eu quero que vocês façam no caderno, tá? Então, ó, expressões numéricas. Para a gente resolver as expressões numéricas, primeiro a gente vai realizar as operações de multiplicação e divisão. Então, não esqueça disso. Então, ó, na ordem que elas são indicadas. Depois que a gente resolver a multiplicação e a divisão, é que nós vamos resolver as adições e as subtrações, tá? E quando aparecem sinais de reunião, como por exemplo, parênteses, colchetes e chaves, primeira coisa que a gente vai fazer, as chaves, a gente vai efetuar as operações eliminando na ordem, viu? Então, primeiro a gente vai eliminar os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Então, não esqueça disso, isso é uma explicação importante. Então, ó, quando a gente tem também os sinais interiores, a gente vai resolver primeiro o que está dentro, para depois o que está fora, tá? Quando o sinal à frente do sinal de reunião, quando a gente fala sinal de reunião, é esses aqui, parênteses, colchetes e chaves. A gente tem um sinal à frente, a gente vai eliminando, tá? Se o sinal
negativo, se for sinal negativo. Então, ó, quando o sinal é negativo, a gente troca todos os sinais que estão dentro dos termos, tá? Então, não esqueçam disso. Então, por exemplo, um exemplo como esse aqui. De acordo com o que a gente ouviu, primeiro, como a gente tem adição e subtração só, o que a gente resolve primeiro ano? Tira do parênteses. Primeiro os parênteses, isso mesmo. Primeiro vou resolver o que eu tenho dentro do parênteses. Depois o que me sobra? Os colchetes. Resolvo os colchetes para depois eu resolver o que está fora, tá? A mesma coisa no terceiro exemplo, tá bom? Então, primeiro eu vou nos parênteses, tá? Então, primeiro, se eu tenho uma multiplicação e uma divisão, primeiro eu resolvo a multiplicação e a divisão, tá? Aí, depois que eu resolvi, nesse caso aqui, primeiro eu vou resolver a divisão e a multiplicação. Primeiro a multiplicação, depois a divisão, tá? Depois eu vou resolver o que está entre parênteses, para depois resolver o que está entre colchete, para depois eu resolver o que está dentro da chave, para depois eu resolver o que está fora. Então, a ordem é essa, tá bom? Aqui são mais exercícios que eu vou mandar a fotinha para vocês. E aí, vocês vão copiar essas alternativas no caderno e responder. Depois a gente vai corrigir juntos. Expressões, né, algébricas são indicações de operações. Quando a gente fala em expressão, é operações que vão envolver letras, tá? E números. Então, por exemplo, 5 vezes ax menos 4b. Exemplo 2. Ax ao quadrado mais bx mais c é uma expressão de uma função quadrática. E exemplo 3. 7a ao quadrado vezes b. Observe o exemplo 3, que ele não aparece nenhuma indicação nem de soma e nem de diferença. Então, nós temos aqui o monômio. O que quer dizer isso, né? Em que o 7, monômio é isso aqui, ó, ax ao quadrado mais b. É o coeficiente numérico, tá? E o a ao quadrado mais vezes b, no caso, é a parte literal. Então, ó, outra coisa, soma algébrica, o que eu faço? Somente vai ser possível somar ou subtrair termos semelhantes, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Aquilo que for igual, semelhante, é o que eu vou somar ou subtrair, senão não tem como. Os monômios que possuem a mesma parte literal, esses são os semelhantes. Então, para a gente somar ou subtrair termos semelhantes, a gente vai reduzir os termos semelhantes. E aí, a gente vai repetir a parte literal, tá, dos coeficientes, que opera com seus coeficientes. Então, por exemplo, ó, nesse exemplo aqui, o que a gente faz? Vamos subtrair os termos semelhantes que a gente tem. Então, nesse monômio aqui de 3x ao quadrado y, qual é o termo semelhante a ele? Qual que é o termo semelhante a esse? Vocês estão vendo aí? Vocês conseguiram entender isso que eu disse? Se não entenderam, eu vou repetir. Pelo silêncio, eu acho que não, né? Professora. Oi. Pergunta, por favor. Aqui, ó. Estou perguntando para vocês, nesse exemplo aqui, de 3x ao quadrado y menos 4xy ao quadrado, mais 7xy ao quadrado, mais 5y ao quadrado, 5x ao quadrado y, qual é o semelhante uma ao outra aqui, que eu posso somar ou subtrair? 7xy ao quadrado, 3x ao quadrado y, 5x quadrado y. Isso, então se fosse para mim somar, somaria, ó, o 3 com 5, porque a parte literal deles é igual, né, semelhante dos dois, é x ao quadrado y.
E o 4xy ao quadrado com mais 7xy ao quadrado, tá? Então, numa situação como essa, eu só posso somar ou subtrair o que tem a parte literal semelhante, tá bom? Na multiplicação, a gente vai multiplicar cada termo do primeiro fator por todos os termos do segundo fator, tá? E aí nós vamos reproduzir, tá, os termos semelhantes, tá bom? Então, por exemplo, 3a ao quadrado y vezes 2ay. O que a gente vai ter aqui, ó? Multiplico os fatores. Então, eu tenho aqui 3 vezes 2 é quanto? 6, né? E aí, ó, eu tenho a ao quadrado com a ao cubo, tá? Y com y ao quadrado. Na multiplicação fica assim, tá bom? Aqui tá um exemplozinho, tá bom? Pra gente fazer, resolver. Lembrando, no primeiro exemplo, eu só posso subtrair o que for semelhante. Então, eu vou com a ao quadrado, eu só tenho quem nesse exemplo? Menos 5a ao quadrado, tá? Então, não esqueçam disso. A mesma coisa no exemplo B. A mesma coisa agora aqui, ó, no exemplo C, tá? Não tem nenhuma multiplicação. Não. Agora, vamos entender um pouquinho da equação. Vocês têm alguma pergunta até aqui? De como resolver? Não. Não? Então, ó, equação do primeiro grau, né? Equação é uma igualdade, né, que nós vamos verificar para determinados valores atribuídos a letras, que é o que a gente chama de incógnita. A incógnita é a quantidade que a gente tem na equação desconhecida, tá? Então, ela é uma parte desconhecida da equação ou de um problema. E é o que a gente precisa descobrir o que é. Então, a incógnita sempre vai ser o que é desconhecido, o enigma, o mistério do problema. E nós vamos, então, na matemática, desvendar esse problema. Então, por exemplo, numa situação como essa, x menos 2 igual a 5, como que nós vamos fazer para descobrir o valor de x? Então, o que a gente vai fazer é tentar isolar o x. Eu tenho no primeiro membro menos 2 e 5 no segundo membro. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar x igual 2 menos 2 está no primeiro membro, passo ele para o segundo membro positivo, somo ele com 5. Então, x vai ser igual a quanto? Igual a 7. Então, isso era o valor desconhecido dessa equação aqui, né? Dessa função do primeiro grau, era o x. E agora eu sei que o x vale 7. Tá bom? Então, como que a gente faz para resolver? Resolver uma equação do primeiro grau é determinar a sua raiz, tá? No caso de uma equação do primeiro grau, há apenas uma incógnita. Então, a gente consegue resolver ela, né, isolando a incógnita no primeiro membro e transferindo para o segundo membro os termos que não contêm a incógnita. E aí, a gente efetua a operação que a gente chama de inversa. As operações inversas, não esqueçam, são essas: adição e subtração. Então, o inverso da adição é a subtração, da multiplicação é a divisão e da potenciação é a radiciação, tá? Então, olha, uma coisa importante. Se o coeficiente da incógnita for negativo, então convém a gente utilizar as operações dos sinais, tá? Então, ó, no mesmo exemplo, o que a gente faz? Ó, x menos 2 igual a 5. Então, o que a gente faz? Vamos, então, isolar, tá? O primeiro membro. Transferir o que não tem incógnita para o segundo membro. Então, a gente vai ter 5 mais 2. E assim, a gente descobre a raiz, o valor da nossa incógnita,
que nesse caso é 7. Aqui são exercícios para vocês praticarem. E é isso. Perguntas, dúvidas? Lembrando que a gente viu bastante coisinha. Então, eu vou mandar a foto para vocês desses exercícios aqui, tá? E aí eu quero que vocês resolvam. Eu vou mandar todo o material completo no Classroom, viu? Completo lá. Inclusive, vocês utilizam ele para estudar para a prova que a gente vai ter semana que vem. Porque como a gente só tem uma aula por semana, a nossa prova já é semana que vem, viu? Aí eu vou mandar. Rápido. Oi? Rápido. Rápido, né? Mas o problema é porque pouquíssimos assistem aula comigo. E semana passada mesmo eu estava disponível dando aula todos os dias. Mas pouquíssimos assistiram aula. Por isso que eu vou cobrar na prova um material bem facinho, que é esse daí. E aí a outra semana que eu iniciei com vocês já teve aquela avaliação diagnóstica, né? A gente nem teve aula direito. A gente teve o quê? Umas 3, 4 aulas até agora. Só, felizmente. Meninos, isso é importante vocês não faltarem aula, viu? Por favor, não faltem mais aula, assistam às aulas. Então, eu vou fazer o conteúdo da prova de vocês em cima desse conteúdo, super fácil, e vou disponibilizar esse material para vocês estudarem. Mas os exercícios eu quero no caderno, eu vou mandar as fotos dos exercícios que eu quero no caderno, para vocês só verificar quais são. Façam e manda para mim, porque caderno meu vale nota também, viu? Pode me mandar foto das atividades pelo próprio WhatsApp. Só coloca lá para mim seu nome e a turma para identificar certinho e eu anotar. Tá bom? Presença na aula também vale nota. Então, vamos lá. Vou fazer a chamada. Vou falar seu nome, você fala presente para me ter certeza que você tá aí, assistindo a aula. Amanda Guedes. Presente. Maria Fernanda. Presente. Evelyn Cristine. Presente. Ah, professora, a minha irmã tá comigo, tá? Quem é a sua irmã? A Emily? Isso. Emily, fala presente aí, Emily. Presente. Você tá rindo, sua retardada. Você achou engraçado? Bruna? Presente. João? Ok. Então, ó, vou disponibilizar material no Classroom. Vocês entram lá para estudar. E as atividades eu vou mandar fotinho no grupo mesmo, tá bom? Tá bom. Meninos, não é difícil, não é fácil. Tenham uma boa noite. Não faltem mais as nossas aulas, que é só na segunda. Boa noite também, professora. Tchau.